Santos, uma das primeiras cidades do Brasil, hoje completa 476 anos de muita história. O município foi porta de entrada para milhares de estrangeiros que vieram do mundo todo em busca de uma vida melhor e novas oportunidades, trazendo na mala muita esperança e vontade de crescer. Eu vou conversar agora com Sérgio Williams, escritor, jornalista. São 4 livros publicados sobre a história de Santos. Sérgio, muito obrigada por nos atender. E eu queria já perguntar logo de cara, quando e como começaram as vindas dos imigrantes aqui para nossa cidade e que acabou alastrando por todo o país? Quando a gente fala de imigração propriamente dita, como a gente conhece, os imigrantes, isso se dá no século XIX, quando acontece, então, a abolição da escravatura, né? Então a mão de obra dos cafezais ela é substituída por uma mão de obra paga, e aí isso estimula a vinda de pessoas da Europa, né? de pessoas que queriam buscar oportunidade de trabalho, e a América, principalmente o Brasil, era um campo fértil para isso. Existe um dado até que fala que no século XIX passou por aqui entre 2 milhões e 3 milhões de imigrantes. E foram os cafés, as fazendas, foi isso que atraiu os imigrantes? Sim, principalmente isso, porque quando nós estamos falando de meados do século XIX, nós estamos falando de 1850, 1860, que começa um afluxo muito maior da vinda dessas pessoas para cá, principalmente portugueses, italianos e espanhóis. O Centro Português de Santos foi criado em 1895 com o intuito de auxiliar os imigrantes do país que chegavam ao Brasil. Foi fundado por um punhado de portugueses, entre os quais o primeiro presidente, Dr. Manuel Homem de Bittencourt, que era o dentista do Dom Pedro II. Passaram por aqui figuras ilustres, como Juscelino Kubitschek, Salazar, Craveiro Lopes. Eu mesmo sou muito grato, porque quando eu cheguei de Portugal, era uma altura em que havia os retornados de Angola e de Moçambique e tal, que era após 25 de Abril. E onde eu fui bater? Aqui no centro, porque o Centro Português tinha um centro de apoio para tirar os documentos a todos aqueles que viessem ou das ex-colónias ou de Portugal. E o Centro Português me deu essa oportunidade. Em menos de 2 meses eu tirei os documentos aqui do Brasil. Foi o Centro Português, sempre deu apoio aqui a todos. E o Centro Português sempre foi uma referência aqui, com este prédio em estilo neo-manuelino, né, que é uma raridade, só tem 3 no Brasil, 3 edifícios, mas com a beleza deste acho que não tem no Brasil. O Salão Estrangeiro se situa aqui do lado, aqui. É um salão que antigamente as damas tomavam chá. Hoje é a sala dos ex-presidentes e de reuniões, que está também uma mobília extraordinária, onde nós temos o livro de Camões, temos vários quadros em que estão expostas as fotos dos presidentes. Nós também temos um teatro que foi o Teatro Arménio Mendes, foi um grande benfeitor aqui do Centro Cultural Português, foi presidente do Centro Cultural Português, sempre participava dos eventos, era uma pessoa muito querida aqui e que ajudou muito o Centro Português. Mas foi o amor que guiou o destino do português José Duarte, que veio morar no Brasil. Eu conheci a minha esposa, Fátima, em Portugal. E conheci, ela ia estudar para Coimbra, ela estava com matrícula já pronta para a universidade, que ela é formada em matemática, né? E eu era professor de educação física em Portugal. E nós nos conhecemos lá. E eu tive férias, né? E disse, eu vou ao Brasil ver o que é que acontece e tal. Fui convidado para vir, mas já vinha com uma ideia mais ou menos de ficar. Né? Então, aí fiquei. Casei logo a seguir, né? Casei logo a seguir. Hoje tenho 2 filhos,
Já estou aqui há 46 anos, né? Santos me acolheu de braços abertos. Estou muito grato também por isso, porque hoje sou muito conhecido aqui em Santos, tenho um comércio também bem conhecido e estou satisfeito. É uma luta que não foi fácil, porque eu vim de professor de Educação Física para o comércio, tive que me adaptar, não tinha nenhum amigo aqui, absolutamente não conhecia ninguém. Hoje tenho milhares de amigos e, portanto, Santos tenho uma gratidão muito grande. A indústria do café foi uma grande oportunidade para que muitos imigrantes viessem buscar uma vida melhor no Brasil. Com o café, a força do café e a oportunidade gerada com as oportunidades de trabalho em função do fim da escravatura, aí sim vieram esse afluxo muito grande de alemães, mas depois italianos, espanhóis e portugueses. E mais tarde de japoneses também, mas japoneses já no século XX, né? Porque o Kassato Maru chega em Santos em 1908. A Associação Japonesa, ela surgiu aqui desde a década de 20, quando os japoneses, os imigrantes japoneses, entenderam que precisavam se organizar aqui no litoral do estado de São Paulo. Então, na década de 20, eles adquiriram essa escola que a gente tem hoje, esse patrimônio, que é a sede da Associação Japonesa atual. Na época era a Sociedade Japonesa de Santos, e aqui se fazia o planejamento da educação e da orientação dos imigrantes japoneses em todo o litoral do estado de São Paulo. Isso perdurou até o período da Segunda Guerra, quando em 1939 eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses, o consulado japonês, que aqui tinha uma representação do consulado japonês em Santos, eles voltaram para o Japão. Nós só conseguimos voltar a ocupar a entidade, esse espaço, em 2006, numa concessão de uso que nós conseguimos, e daí se voltou a fazer formalmente as atividades culturais na Associação Japonesa, nessa sede. E a gente preserva aqui as estruturas da cultura japonesa, por exemplo, o grupo de jovens chamado Seinen, o grupo de senhoras chamada Fujinbu, que são departamentos de uma entidade para aproximar jovens e idosos e senhoras, né? Então isso mantém um ambiente cultural e a gente vai resgatando através do comportamento que cada família ainda mantém nas suas tradições culturais. Muitos imigrantes japoneses chegaram ao Brasil ainda crianças, como o senhor Masao Tayama, que fundou a própria empresa gerando empregos na região e, ao completar 100 anos de idade, retornou ao país de origem, recebendo uma homenagem do cônsul japonês. Eu tive homenagem. Quando cheguei lá, o pessoal falaram, porque aqui todo mundo me conhecia. O único que mexia em dramático sou eu. Então todo mundo me conhecia. Aí, quando cheguei lá no aeroporto, já estava o pessoal lá esperando. Puderam colar aí e bater fotografia. Já a professora Maio Suginoto, ao chegar no Brasil aos 9 anos de idade, teve que aprender português e se adaptar a uma nova cultura. Sou nascida no Japão, crescida no Japão e meu pai é japonês, então toda a comunicação era feita na língua japonesa. E na época eu não sabia falar português, tive muita dificuldade, entrei assim na sala de aula sem entender nada, eu não estava entendendo o que os professores estavam falando, o que os colegas estavam falando. A comida também foi bem difícil, principalmente no café da manhã, que os japoneses estão acostumados a ter refeição no café da manhã. Um clima muito quente e para mim, no Japão é assim, tudo muito organizado. E vir para o Brasil, assim, a bagunça, né? A movimentação, muitas pessoas. Eu já me sinto assim mais brasileira, né? Então, quando eu volto, eu acabo muito comparando o Japão com o Brasil. E eu sempre falo para os meus amigos que o Brasil é um país maravilhoso. % dos alunos são brasileiros, né? O que mostra assim, esse enorme interesse dos brasileiros a querer aprender uma língua
muito difícil. Com apenas 18 anos, Stephanie, que é aluna da associação, já ganhou 6 títulos de oratória do idioma japonês, se tornando um grande orgulho. Me sinto muito feliz e foi uma oportunidade que mudou a minha vida completamente. Vendo as estatísticas de como seria, não é, o meu futuro, sendo de uma família mais vulnerável e sendo, não é, de uma situação de vulnerabilidade, mudou completamente o meu futuro e a minha perspectiva, conseguiu me ver o meu talento, não é? Conseguiu me mostrar o meu talento, ver que eu tinha um talento, apesar de que as coisas ao meu redor dissessem que não. Você vai conhecer um pouco mais da vinda dos imigrantes italianos e do Festival dos Imigrantes. Não saia daí, voltamos já já. Oferecimento: Grupo CB Autos, sua concessionária Honda no litoral, agora é CB Autos. Laboratório Célula Mater, sempre que precisar, conte com a gente. Hospital Oftalmológico Visão Laser, sua visão é o nosso sentido. O programa especial sobre os 476 anos de Santos está de volta. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre os costumes e histórias dos imigrantes italianos, que desembarcaram aqui no Brasil entre 1820 e 1929, trazendo muita coragem e alegria. O estado de São Paulo estava se desenvolvendo muito fortemente nesse setor cafeeiro, mas tem um outro dado importante da história até do mundo, que é a Revolução Industrial. Então o Brasil, apesar de ser um país agrícola, São Paulo, que já tinha uma massa de trabalhadores bem grande, viu a oportunidade de iniciar no Brasil um processo industrial, né, de produção de manufaturas, de sapatos, de máquinas. Inclusive, foi um grande italiano, foi um grande industrial, que foi o Conde Francisco Matarazzo, né? Que deu oportunidade, inclusive, para os membros da sua terra, da Itália. E assim São Paulo cresceu, como o Santos também, em paralelo, se desenvolveu em função dessa massa imigratória. Com a intenção de trazer mais dessa alegria, resgatar a coragem e também ajudar, nasceu em 1897 a Sociedade, ou como eles dizem, a Società Italiana de Santos. A Isabel é a presidente, neta de italianos e uma apaixonada por essa cultura. Isabel, me fala um pouquinho sobre a história da Società, como foi tudo isso? Bom, a Società Italiana de Santos nasceu em 1897, fundada pelos italianos que chegavam aqui pela necessidade de ajudar os italianos que chegavam, porque não falavam o idioma, não tinham conhecimento, não tinham trabalho, então eles acabaram se juntando e cada um dando um pouquinho, comprando uma sede, fundando a Società Italiana de Santos. Existiam escolas italianas para as crianças que chegavam da Itália. Era um jeito de ajudar aqueles que já estavam aqui estabelecidos, ajudar as novas pessoas que estavam chegando. E hoje, né, estamos em 2022, o que o associado e o que os santistas encontram aqui na Società? Com o término da grande imigração, a Società perdeu seu caráter de benemerência, que seria ajudar esses italianos, e passou a se tornar um centro cultural, onde a gente encontra aulas de italiano, workshops sobre pintores italianos, historiadores italianos, curso de gastronomia, óbvio, né, que não podia faltar, falando em Itália se fala em comida, e um espaço para associados, piscina, a área de convivência, um café. É um lugar que a gente gostaria em que as pessoas, toda a sociedade santista, não só os descendentes italianos, né, pudessem ter aqui um ponto de encontro. Uma peça fundamental aqui para a Società é a Márcia, que entre idas e vindas para a Itália, escolheu Santos para ser o lar da família.
Márcia, me conta um pouquinho como que é isso. Um pouco italiana, um pouco brasileira, nasceu aqui, mas foi para lá. Tomei essa decisão, na época eu era jornalista, trabalhava em uma grande empresa em São Paulo e concomitantemente tirei a cidadania, fui atrás de todos os documentos do meu avô, consegui ser reconhecida como italiana e isso me deu mais uma vontade maior de ir para a Itália e tentar a vida lá, ver como é que era. E depois o tempo foi passando, conheci o meu marido e começamos a nossa história de família. Nasceu a primeira filha, depois o segundo filho. E com todas as mudanças que a Itália teve, principalmente com a entrada do euro, a situação da Itália começou a piorar muito, principalmente para os pequenos empresários e tudo mais, que era o caso do meu marido. E mais uma situação familiar que eu tinha aqui no Brasil me fez com que eu pensasse sobre a possibilidade de abandonar a Itália e voltar para o Brasil depois de 20 anos com a família. Fez com que muitos desses imigrantes acabassem ficando aqui em Santos especificamente? Muita gente decidiu fincar as raízes em Santos, porque Santos era uma cidade realmente que tinha muitas oportunidades de trabalho no porto, né? Porque junto com a imigração e junto com essa produção cafeeira e esse início do processo de industrialização no Brasil, o trânsito de embarcações pelo porto aumentava muito. Então era muita oportunidade de trabalho no porto, né, de Santos, e a cidade consequentemente também crescia. E uma cidade que cresce também gera oportunidade na construção civil, nos serviços públicos, na iluminação, na distribuição de água. Então Santos é uma cidade que realmente tinha um desenvolvimento muito latente, muito forte. Acredito que a população portuguesa, a colônia portuguesa é a maior, até porque historicamente, né, Santos foi iniciada lá atrás pelos portugueses e o afluxo de imigrantes sempre foi maior. Nós temos os espanhóis, os italianos, temos muitos japoneses também que resolveram fincar suas bases aqui. Aliás, os japoneses têm uma história interessante em Santos, porque eles se acomodaram mais para o lado da Ponta da Praia, que foi o último bairro urbanizado da cidade. Mas também temos uma colônia importante, que é a colônia árabe também, uma colônia importante da cidade, bastante presente, com muitas pessoas que ajudaram a construir. Tivemos grandes clubes, o Clube Sírio-Libanês, né? Também dessa colônia. Enfim, Santos é uma torre de Babel, né? Que nós temos representantes de quase todas as grandes formações de países, né? Porque nós estamos de grandes línguas, né? Nossa conversa agora será com a secretária de Turismo de Santos, Célia Storino, e que vai falar sobre essa grande miscigenação cultural que existe na cidade. Secretária, muito obrigada por nos atender. Pode falar da importância dos imigrantes aqui para o município? Então, a cidade de Santos tem o maior porto da América Latina e por ali chegaram vários povos, né, e imigrantes no Brasil, e muitos permaneceram na cidade. Então, Santos possui aí grandes colônias de imigrantes de diversas nacionalidades. Então, o festival é realmente uma festa muito importante, popular, para que essas culturas sejam mostradas para a população. Então, é uma festa muito importante e gostosa da cidade fazer dessa união aí de vários povos que nós temos na cidade. Secretária, e até mesmo como forma de homenagem, há 2 anos existe o Festival do Imigrante. Para quem se interessar, pode falar um pouquinho sobre o que podemos encontrar nessa festa tão bonita? O Festival do Imigrante é realmente uma grande mistura cultural, né? Então nós temos espaço de gastronomia, para que as cidades possam mostrar ali os pratos, os principais pratos dos seus países.
danças culturais, as colônias portuguesas fazem um grande sucesso, né? Nós tivemos esse ano também um cantor francês participando, os japoneses com toda a sua história, as lendas japonesas. Então, é realmente uma festa para a família, uma festa que acontece no nosso centro histórico, que carrega também tanta história, né, e tantas curiosidades aí desse passado. Então, é muito importante para a gente poder mostrar para a população, principalmente para os mais jovens, para as crianças, né, essa importância cultural aí de toda essa mistura que nós temos na cidade. A Prefeitura tem cada vez mais também investido no centro da cidade. Pode nos contar um pouco sobre a revitalização dessa importante área para o município e dos projetos futuros? O foco do nosso governo é realmente a revitalização do centro histórico, né? Então, todas as nossas ações, elas são pensadas para o centro histórico. Então, os eventos, desde o Festival do Café, o Festival Geek, agora o próprio Festival do Imigrante, a Primavera Criativa, o Natal esse ano, pela primeira vez, nós transformamos o centro num grande espaço com várias atividades de Natal, com vila de Natal, com árvores de Natal. Então, realmente, o nosso objetivo é focar os eventos e para o ano de 2022 temos sim muita programação. Nesse momento não estamos realizando ainda aí por conta da situação epidemiológica, né, do Covid, mas em breve esperamos aí retomar todas as nossas ações no centro. Secretária, muito obrigada por ter participado desse programa especial de aniversário de Santos, que faz uma homenagem a todos os imigrantes que vivem aqui. E para finalizar, eu queria que você deixasse o seu recado para todos os munícipes e para a cidade. Os imigrantes na cidade de Santos, eles são responsáveis por toda a cultura que existe na cidade, né? Santos é uma cidade moderna e é uma cidade que carrega várias tradições por conta desse legado que todos eles deixaram. Então, eu mesma sou descendente de italianos e você sempre tem conhecidos descendentes de alguma nacionalidade e isso é muito importante para a cidade, porque Santos é uma cidade moderna, de vanguarda, avançada, por conta dessa mistura e por conta de todo esse legado que esse povo deixou para todos nós aqui. Então, para mim, eu amo Santos, eu sou santista, eu sou servidora pública da cidade de Santos. Trabalhar por Santos, para mim, é uma honra, um orgulho e um prazer. Então, nesse aniversário da cidade, dizer que nós amamos Santos e estamos aqui para que Santos seja uma cidade cada vez melhor. Histórias que ajudaram a construir esse lugar que tanto se orgulha, não só pelas praias, turismo ou a estrutura socioeconômica, mas por todas as pessoas que vivem aqui. Parabéns, Santos, a cidade que vive emocionando todas as gerações.